Bom, agora vamos para a gravação de mais um Talk Pharma e no momento de hoje vamos abordar sobre o CAPS. E estamos aqui com a nossa convidada Cíntia Borgo. E Cíntia, pode se apresentar um pouquinho para a gente aí a respeito da sua formação e da sua caminhada? Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Thiago. Bom dia, Odonisa. Eu queria agradecer pelo convite feito. E é uma alegria muito grande estar aqui para poder passar um pouco da minha vivência lá no CAPS como farmacêutica. Então, eu sou natural de Santa Catarina e eu finalizei a minha graduação em maio de 2002. Tem 22 anos que eu sou formada. E a minha caminhada começou lá em Santa Catarina, minha cidade natal. Em 2011, eu e minha família, a gente veio para cá, por motivo de concurso público, e aí eu comecei a ter esse olhar de trabalhar no serviço público, porque até então toda a minha trajetória em Santa Catarina foi voltada para a drogaria. Então eu sempre era responsável técnica e também era gerente da farmácia. Então isso me deu uma bagagem muito grande na venda de medicamento, no atendimento ao cliente e tal, mas sempre tinha um olhar voltado para também pagar as contas, manter a farmácia. E o serviço público é um serviço totalmente diferente disso. E na verdade eu achava que ia ser um desafio muito bacana, porque eu já estava um pouco cansada da gestão, que a gente acaba ficando muito mais na gestão do que no atendimento ao paciente. E eu sempre tive uma vertente de cuidar do paciente, fazer um diferencial no cuidado da saúde com ele. Mas acabava que eu não tinha muito tempo para isso não. Aí, vindo para Manaus em 2011, saiu o concurso da Censa, aí eu fiz, passei, mas demorei a ser chamada, entrei só o concurso na verdade foi em 2012 e eu entrei em 2014. Não fui lotada numa unidade básica de saúde, e aí começou a minha trajetória. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, a gente sabe muito pouco do serviço público. Enquanto você não utiliza, você não sabe direito como funciona. E, particularmente aqui em Manaus, a gente tem uma assistência básica muito mais completa e diferenciada do que é ofertado no estado de Santa Catarina. Esse início na unidade básica de saúde, ele me deu um entendimento, um trabalho diferenciado que eu queria fazer, e não só para vender, não era vender, era orientar, era auxiliar aquela pessoa que por muitas vezes não tinha entendimento nem do que ela ia tomar, como ela ia tomar, muitas vezes até nem sabia ler. Então era um público muito diferenciado do que eu já tinha tido contato até então. E aí eu fui tomando conhecimento dessa parte da população, essa condição financeira que não era muito comum no meu dia a dia. E aí eu permaneci nessa unidade básica de saúde, a gente fazia todo o acompanhamento, auxílio, havia interação com a equipe de trabalho também, porque a gente trabalha com programas do programa da mulher, da gestante, situação das vacinas, e a atuação com o médico também, os enfermeiros, é bem intensa. Aí surgiu a oportunidade, até porque eu trabalhava no horário da noite, eu não queria mais ficar no horário da noite. Apareceu uma oportunidade de trabalho no CAPS. E aí eu pensei, porque para mim tinha alguns entendimentos que me impediam um pouco de trabalhar no CAPS. Eu achava que trabalhar com a saúde mental não era uma tarefa fácil, mas era o que eu precisava naquele momento, até para ajustar a minha condição familiar
né, com o meu filho, minha filha, eu poder tá dando suporte para eles, mas também dar continuidade ao meu trabalho. E aí eu fui pro CAPS. Comecei no CAPS AD. Lá no CAPS AD eu entrei em 2017. Então já tenho aí uns 7 anos de jornada lá. E aí foi que começou a marcar a minha vida profissional de uma maneira bem diferente, porque além desse conhecimento, dessa proximidade que eu comecei a ter com esse público, eu comecei a ter proximidade com um público muito marginalizado e que eu também tinha várias situações, um estigma em relação a eles. E aí que eu comecei a fazer a minha modificação. Mas eu posso dar mais detalhes ao longo da nossa conversa. Eu acho que essa conversa agora vai ajudar bastante, né? Tá quebrando esse estigma que também tem na mente de muitas pessoas, né, a respeito disso. Agora, quanto ao CAPS, você já tem bastante tempo aí, já tem 7 anos, né, de experiência nisso, e pode nos contar um pouco a respeito do que seria o CAPS em si e como é que ele está inserido no SUS? Sim, o CAPS, na verdade, é um serviço especializado, é um serviço de saúde do SUS, serviço de saúde comunitário do SUS. Ele atende, ele vai estar sendo referência e tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, mas que são graves, severos e persistentes, né? E cujo quadro justifique um cuidado mais intensivo num dispositivo personalizado, como é o CAPS, comunitário e promotor da vida, né? Já, por exemplo, na unidade básica de saúde, a gente vai estar recebendo todas essas outras pessoas que têm uma demanda, pode estar com algum transtorno mental que precisa de cuidado, mas que não se encaixa nesse perfil que eu comentei agora. Ou seja, na verdade, assim, o CAPS é quando a pessoa ela está em crise, quando ela está descompensada, vamos dizer assim, quando ela está estável, aí a gente retorna ela para a atenção básica de saúde. Tá? Então, é bem importante que a população entenda essa diferença, porque é um cuidado especializado necessário para essas pessoas, somente para essas pessoas. E o que acontece? Ele tem como objetivo ofertar à população da área em abrangência, porque a gente tem que ter um CAPS para um número X de pessoas. Então, por exemplo, aqui em Manaus, a gente tem os distritos, né? E se, por exemplo, está no Distrito Sul, vai atender mais o Sul. Infelizmente, a gente não tem uma quantidade adequada, mas isso já é uma meta que a gente quer alcançar. Como que o CAPS funciona? Ele é dividido em 3 divisões. Uma é o CAPS infantil, um é o CAPS transtorno mental e o outro é o CAPS álcool e drogas. Então, o que vai acontecer? No CAPS infantil, serão atendidas crianças nessa situação de transtorno mental grave, severo ou persistente, que precisa de cuidado intensivo até 18 anos de idade, inclusive com dependência química. Então, tudo até 18 anos é no CAPS infantil, tá? Quando a gente fala do CAPS transtorno mental, justamente são aquelas pessoas que têm o transtorno mental, mas elas não têm, não está associado a uma dependência química, e é acima de 18 anos de idade que é atendido. Essas pessoas, para ficar mais claro de entender, são pessoas que já têm diagnóstico ou que precisam de acompanhamento, por exemplo, bipolaridade, borderline, depressão com ideação suicida, depressão grave com ideação suicida, esquizofrenia. São esses casos que são atendidos no CAPS transtorno mental. E aí, finalmente, o CAPS álcool e drogas. O que entra no CAPS álcool e drogas? Pessoas que estão fazendo uso abusivo e compulsivo de álcool e outras drogas. E essas outras drogas é bem amplo. Muitos medicamentos também. Muitos. De medicamentos que, inclusive, é uma das maiores causas de morte
das pessoas hoje em dia no mundo, né? Então, é isso que o CAPS Álcool e Drogas vai estar atendendo. Não é só relacionado ao uso de drogas, como a maconha, o crack, a cocaína, LSD, todas as outras que vocês pensarem, mas sim em relação a medicamentos também. E o objetivo do CAPS, gente, o que é? Tá fazendo acompanhamento clínico e a reinserção social desse usuário, com acesso ao trabalho, ao lazer, ao exercício dos direitos civis dele e também o fortalecimento dele com os familiares e com a comunidade. Tá? E é importante a gente lembrar, só finalizando aqui, que o CAPS, na verdade, ele foi criado com o principal objetivo ele foi substitutivo aos antigos hospitais psiquiátricos e manicômio, entendeu? Lá as pessoas elas não tinham vida, eles eram tratados como objetos, e agora com esse olhar mais humano, aí sim foi criado o CAPS, que é uma porta aberta para quem precisa desse cuidado. E o CAPS, na verdade, por mais que seja acolhido na atenção básica, o CAPS, todos os CAPS, eles têm a porta aberta para quem quiser ir, é só ir, não precisa de encaminhamento, não precisa ser encaminhado da atenção básica ou por algum outro médico. É justamente você chegar e nessa unidade que vai ser feita uma escuta e identificar se o problema é ali ou vai ser acompanhado ali ou não, ou para onde a pessoa deve ir. Bom, é interessante esse ponto, porque a gente consegue ter uma visão mais ampla também, porque muitas vezes a gente se limita achando que essas dependências estão ligadas somente a drogas, como citadas aqui pela Cíntia, né? Mas a gente vê, como ela disse aqui também, né, a respeito dos próprios medicamentos que podem estar influenciando, né, nesse vício das pessoas. Né? Agora vamos para um outro ponto, que é a respeito do farmacêutico, o papel do farmacêutico dentro do CAPS ali, no caso. Pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Tiago e Donisa, a gente tem um papel bem amplo, ao mesmo tempo mais específico, porque o farmacêutico dentro do CAPS, ele não deixa de ser um farmacêutico que atende na atenção básica também. Como o município tem várias farmácias gratuitas distribuídas na cidade e tem farmacêutico fazendo essa orientação, essa dispensação da medicação, lá eu também faço isso. Então é importante que se entenda que há uma interação com o resto da equipe, mas a gente também está ofertando esses medicamentos lá. Então qualquer pessoa pode chegar lá e buscar, né? O papel do farmacêutico no CAPS... mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, me lembrei de uma coisa. Esse papel do farmacêutico no atendimento, na dispensação das receitas que são recebidas lá, porque não tem o dinheiro, mas tem a receita. A gente precisa dessa receita para poder liberar, até porque as pessoas às vezes chegam e dizem assim, você pode liberar uma dipirona? E as coisas não funcionam assim, né? Dinheiro público todo tem que ser justificado e tem que ser prescrito, até como cuidado na automedicação, né? Mas aí o que acontece? É importante que essa orientação que o farmacêutico dá, ele vai contemplar também até o entendimento para aquela pessoa que foi ali, às vezes ela vem com uma prescrição de outro lugar e não é um medicamento que a gente trabalha, mas a gente tem padrões de medicamentos que são recebidos no município e padrões de medicamentos que são recebidos, por exemplo, no estado. Então, se ela é atendida no SPA e lá é prescrito medicamentos que são utilizados no estado, às vezes ela vem com essa receita para ser liberado no município. Então, essa orientação, onde ela vai encontrar, como ela vai, se ela vai precisar comprar, se não vai, é importante que o farmacêutico também dê essa orientação para conduzir essa pessoa para obter a medicação, porque muitos não têm condição, né? Então, até nisso se torna necessária a orientação de onde ela vai encontrar. Mas aí a gente vai falar do farmacêutico no CAPS. O farmacêutico no CAPS, ele é parte da equipe multiprofissional
do todo do CAPS, porque é esse o nosso trabalho. A gente vai estar com uma equipe completa, onde vai fazer parte o médico clínico, o médico psiquiatra, o enfermeiro, o nutricionista, o educador físico, o farmacêutico, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o psicólogo. Todos estão lá, que cada um com seu conhecimento técnico específico e seu olhar vai somar no cuidado com aquele paciente. Então, são vários olhares para ajudar nessa reabilitação desse usuário. Então, a gente faz um acompanhamento junto, é discutido o caso, é vivenciado pela equipe. Né? Claro que não é cada caso que vai para lá, mas a gente normalmente está trocando ideia nos bastidores, vamos dizer assim, sobre o paciente, de forma a auxiliá-lo e elevar o tratamento dele a um nível melhor possível. E dando continuidade nesse tratamento ao paciente da dependência química, é bom lembrar também que o farmacêutico também entra nesse papel de escuta e de acompanhamento no CAPS. Ele também é, como a gente chama, terapeuta de referência. Ele que vai conduzindo, orientando, criando estratégias, inserindo nos grupos. São várias estratégias que a gente usa, né? Mas o farmacêutico também faz. Eu, em especial, no CAPS, eu dou um direcionamento mais na farmácia, né? No caso, em relação aos medicamentos. Por quê? Porque, assim, eu percebi que pelo processo da abstinência que eles precisam entrar, a gente, a prescrição é normalmente voltada para a redução da ansiedade, estabilização do humor, esses medicamentos são controlados e eles precisam de uma orientação para ter uma adesão melhor. Por quê? Porque apesar de eles serem só um processo do tratamento, só um pedaço do tratamento, o paciente tem que conseguir reduzir ou parar a quantidade de substância psicoativa que ele está fazendo, ou álcool, para a gente conseguir ganhar no efeito terapêutico que o medicamento vai trazer. E esse medicamento terapêutico, esse efeito terapêutico que eu falo, é a redução dos sintomas que geram uma maior necessidade de fazer uso dessas substâncias, né? Então, o farmacêutico ele vai atuar nisso e orientar, porque esses medicamentos que equilibram o humor, uma pessoa que tem uma tolerância muito pequena à frustração, ele é essencial para ajudar na redução do uso, né? E eu digo redução porque a gente não trabalha só com abstinência. Isso é muito uma vontade, também a vontade do paciente. A gente não alcança nada que ele também não tenha vontade de que aquilo aconteça, né? Ele é responsável por uma boa parte, vamos dizer assim, que mais que 70% do tratamento. E eles podem estar reduzindo substâncias, por exemplo, que vão trazer uma redução de dano a essa pessoa. Por exemplo, ele faz uso de pedra, de maconha, mas ele vai permanecer usando a maconha. A maconha vai ter menos prejuízo que os dois usos, né? Porque a pedra vai tirar a vida funcional dessa pessoa, vai ficar muito reduzida. Então, a ideia no tratamento é o quê? Fazer com que ele entenda que esse uso não pode comprometer a vida funcional dele, que ele consiga dar continuidade, viver em sociedade, trabalhar, estudar, mas ele ter uma vida comunitária, uma vida social. Por isso que eu falei no começo, que é a reinserção social desse usuário, que é onde a gente vai trabalhar como para a recuperação dele. E eles têm uma dificuldade para aderir a esse tratamento, que precisa muito da orientação em relação à medicação, porque quando eles fazem uso dessas substâncias,
as drogas, o álcool, elas tiram eles da realidade, no sentido de, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo dor, se eu estou com uma dor, uma lembrança que me incomoda muito, quando eu faço uso da substância, ela tira muito rápido essa sensação, essa dor. Então, eles estão acostumados a ter tudo rápido, a redução da dor e o prazer imediato. Então, quando você inicia um tratamento com um medicamento que é a maior parte controlado, você vai ter um período de adaptação onde não vai ter ainda a melhora desse sintoma e tem que manter tomando, então, e reduzindo o uso. Então, precisa de orientação, não pode passar em branco, sabe? É muito importante o papel do farmacêutico nesse aspecto aí. E não é só o farmacêutico do CAPS que vai dar essa orientação. Todo medicamento que seja no controle da ansiedade, transtorno de humor, ele precisa dessa orientação para quem for usar. Perfeito. Certo, a gente viu agora a respeito desse ponto, né, da atuação do papel farmacêutico. E agora a gente quer saber de você, né, que está ali vivenciando o dia a dia, quais são, assim, os desafios que você encontra dentro do trabalho diário com o CAPS? Então, o desafio, na verdade, ele começa já pelo público que a gente atende. Como é um público muito marginalizado e em situação de vulnerabilidade, alguns moradores de rua, e não são poucos, na verdade, tem aumentado consideravelmente. Essas situações, elas precisam, assim, de trabalhar muito bem, até com o próprio usuário, porque o próprio usuário, ele chega com as suas demandas, né, essas condições precárias que às vezes ele está vivendo, e essas condições, ele vem em busca de suprir essas condições e não o foco somente na redução do tratamento da dependência química. E a gente tem que ter um jeitinho para lidar com essa situação, porque eles já chegam muito, é como se fossem assustados também. Como eles são marginalizados em outros locais, a gente tem que fazer um acolhimento bacana para eles conseguirem se sentir à vontade e se sentir num local seguro, né? Então, esse olhar e essa atitude, ela se expressa de várias formas, desde a forma como você se movimenta, você olha, você conversa. Esse é um dos maiores desafios, porque cada um é de um jeito, né? Cada um com suas situações e cada um num grau de uso abusivo ou não. Então a gente tem que saber lidar, mas é uma coisa que você vai aprendendo, tanto que eu acho que dá para contar nos dedos quando eu tive situação um pouco mais difícil com algum paciente que eu atendi, sabe? É impressionante, assim, que à medida que você oferece essa segurança, esse acolhimento, você também acaba recebendo deles. Esse é o nosso maior desafio. E esse é um dos pontos que a gente vai estar entrando agora, né, que começou a ser abordado um pouco, que é a respeito desse tratamento, né, que a gente viu a dependência química, e agora a gente tem que ver também o tratamento dessa dependência química, né? Aí, como se ocorre esse tratamento para essa dependência? Inicialmente, o paciente, ele chega no CAPS e é feita uma escuta, que eu falei anteriormente, né? É o acolhimento inicial que a gente chama. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar do que ele está vivenciando, qual é a situação que ele está, e a gente identificando que é um caso CAPS, AD, a gente vai dar continuidade nesse acompanhamento. Então, o que acontece? Já num primeiro atendimento, ou no segundo, terceiro, a gente identifica se há a necessidade de uma avaliação clínica ou psiquiátrica, e já começa esse trabalho terapêutico com ele. Então, assim, a partir do momento que é feito esse acompanhamento e identificação, a gente já começa a trabalhar com o paciente alguns aspectos. E essa forma de abordagem varia muito de profissional para profissional, porque todos os profissionais estão capacitados a fazer isso, né? Inclusive eu já fui. A gente chama de terapeuta de referência. É o paciente, é o terapeuta que acompanha aquele usuário do serviço, né? Esse terapeuta, ele
vai ser o que vai dar o norte e vai estar conhecendo mais de perto a situação daquele indivíduo em especial. A partir do momento que ele chega e ele está em uso abusivo, a gente precisa o quê? Começar com a redução ou a retirada desse uso dessa substância que ele vem fazendo, né? E é muito importante a gente perceber e a gente trabalhar com a demanda de cada um, porque o tratamento é aberto, ele não vai ficar fechado, confinado num lugar, ele vai fazer acompanhamento no CAPS e vai retornar para sua casa, então, ou para onde ele está, né? Ou vai ser direcionado, auxiliado, no caso das situações dos moradores de rua, porque eles muitas vezes eles também não sabem que tem abrigos, alguns lugares que eles podem estar buscando esse auxílio, né? Então, esse terapeuta ele vai iniciar esse acompanhamento e, dependendo da vontade desse paciente, ele vai desenvolver o tratamento ou não. Tem muitos que não querem, tem muitos que não conseguem, tem muitos que estão desacreditados, né? Mas aí, sendo encaminhado para uma consulta médica, logo depois da consulta médica ele vem para a farmácia, né? E aí entra o farmacêutico no acompanhamento, né? Então, o farmacêutico, o que acontece, gente? Quando a gente faz o uso de substâncias, essas substâncias, o que é esse uso de droga? O que é droga? Droga é qualquer substância natural ou sintética que, sendo absorvida ou administrada no organismo, no ser humano, ela vai modificar as suas funções e pode ir gerando mudanças ou fisiológicas ou comportamentais. Vamos lá. Droga. Na verdade, assim, droga, quando eu falo do vício, o vício, ele está associado a vício não só de substâncias psicoativas, como a gente está falando aqui. A gente pode falar o açúcar, o café. Tem tanta coisa que a gente faz uso, né, e modifica o nosso estado. Só que a gente tem o entendimento que são só drogas, só aquela droga que a gente estava falando de o álcool, a maconha, a cocaína, o crack, a pedra que eles chamam e outras substâncias, né? A gente esquece de todo o resto. Então, assim, o indivíduo que, na verdade, começa a fazer o uso dessas substâncias, eles têm uma forma que ele encontrou de suprir uma falta, uma necessidade, alguma coisa que não está sendo bacana para ele e ele usa. Por exemplo, tem gente que tem compulsão alimentar, compensa na comida. Tem gente que esqueci lá do café, vive do café. O café, na verdade, ele é estimulante do sistema nervoso, né? Deus livre de tirar o café, fica irritado, fica nervoso, né? Então, assim, tudo isso caracteriza. São formas de busca de amenizar algumas situações que você está vivenciando. Assim são essas pessoas. Então, assim, muitas vezes as situações que fazem com que elas tenham necessidade são situações vividas, como traumas, condições precárias de vida, perdas. O que você transforma no sofrimento e que você não dá conta, muitas vezes você vem tentar amenizar, porque se eu olhar para aquela dor, aquela coisa que está me incomodando, eu não tendo condição, não me sentindo capaz, eu tenho necessidade de abafar para poder conseguir viver, né? Às vezes, assim, é um abuso que passou, às vezes foi a perda dos pais, ou foi abandonado, nossa, tem tanta situação nessa vida. Então, quando você começa a fazer esse acolhimento, essa escuta do paciente e vai tendo conhecimento do que está acontecendo com ele, você começa a entender o porquê daquela busca, sabe? Então, assim, o que eu percebo é que a gente não tem conhecimento do que muitas pessoas passam, vivenciam e acabam buscando nas drogas uma forma de se sentir melhor. Não vamos longe, vamos lá. Às vezes eu sou jovem que eu
sou muito tímido, eu não consigo me relacionar, e aí eu preciso ser aceito num grupo, eu preciso estar... Para me soltar um pouco, eu preciso beber, eu começo a beber, eu começo a fazer coisas que os outros fazem para poder estar sendo aceito naquele grupo, para não ser sozinho, para conseguir desenvolver melhor. E aí, quando eu vejo, eu estou fazendo uso abusivo, né, dessas substâncias, e aí mas eu consigo parar na hora que eu quero. Todo mundo fala isso. E aí, quando vejo, já tá lá. E estão vendo que cada vez mais estão usando, tá? Como eu falei para vocês, tá no uso abusivo e compulsivo dessas substâncias. E aí tem outra situação também muito importante, que um uso muito grande que a gente tem é por profissionais da saúde, dessas substâncias, morfina, sabe? Substâncias anestésicas, claro que na saúde, mas tem dependência química até de anestésico para cavalo. Tem tanta coisa que está sendo usada, as pessoas estão cada vez mais criativas nesse uso, né? E aí, o acompanhamento, como é que a gente faz? A gente vai conduzindo de forma individualizada, porque cada um tem um limite, cada um tem uma condição de fazer os seus enfrentamentos. Então, a gente chama de projeto terapêutico singular. Cada um tem um direcionamento, claro que ele é feito, as orientações, começa a entender o que é aquela droga. Isso é um dos meus papéis lá. Eu faço questão de dizer e perguntar: você sabe o que essa substância faz em você? Então, assim, esse papel e como a medicação vai auxiliar, né, é um dos focos que eu dou naquela dispensação da medicação. Farmacêutico no CAPS, orientação farmacêutica, cuidado farmacêutico, no entendimento da medicação, no melhor administrar os efeitos colaterais, como fazer, desde tomar com alimento ou não, de saber o que vai reduzir aquele efeito, de saber que o medicamento não é o ponto do meu tratamento, que é só uma ferramenta, que a minha vida é muito mais do que aquilo ali. Então, o farmacêutico, ele pode atuar e ele vai complementar. A gente tem o conhecimento farmacológico, né, e a gente tem condição de oferecer isso para a pessoa. Quando a gente traz ela para ela olhar para o que ela está fazendo, o que está acontecendo com a vida dela, você dá a opção dela ter um cuidado, um entendimento da vida dela. Esse autoconhecimento, esse entendimento da patologia, e como eu posso me ajudar, desperta um autocuidado. E esse autocuidado é que vai fazer a diferença, vai fazer eu me colocar numa situação de protagonista e não mais de coitado. Talvez, porque é uma das formas da gente conseguir avançar nesse tratamento, quando a pessoa ela consegue enxergar a importância que ela tem na vida dela, tá? Então, a gente trabalha com grupos terapêuticos lá no CAPS também. A gente trabalha com essa orientação familiar e individual, que é feito, né, com o paciente, orientação farmacêutica, né, orientação com o médico, e esse acolhimento todo, tá? É assim que a gente trabalha. Vamos sempre trabalhar, olha só, o indivíduo, o contexto que ele vive e a substância que ele está usando. Como que eu posso trabalhar nisso aqui? Às vezes eu tenho uma situação tão crítica que a criatura não tem nem o que comer, né? Então, assim, eu preciso dessa droga para amenizar essa minha fome, né? Então, tem que sempre olhar essa tríade aqui. E a gente tem um olhar muito pobre quando a gente olha para aquela pessoa. A gente não está olhando o contexto todo, tá? Era isso. Isso é o tratamento de CAPS. Então, em relação ao estigma do vício, como o CAPS trabalha isso? Então, o estigma, na verdade, já vem com o próprio usuário. Às vezes ele está lá e ele não quer ser visto lá, porque daí vão saber que ele está fazendo tratamento, né? Ou ele não quer porque ele está no meio de um monte de drogado, sabe? Ele está lá, mas ele não quer. Então, assim, você vê como é difícil. Isso foi criado, acho que desde... Já é como a gente foi educado. Esse conceito, né, do uso de substâncias
das pessoas que fazem uso dessas substâncias já é marginalizado. Então, assim, na verdade, a gente tem que começar a fazer essa mudança, e a gente começa com eles mesmos, né? E aqui é uma oportunidade de eu estar esclarecendo isso, de trazer essa informação para as pessoas, porque a gente tem que acolher, a gente tem que entender, ou pelo menos não julgá-lo. A gente não sabe a imensidão que é a pessoa, a gente não sabe o que ela passou ou está passando. Mas ela chegou nisso porque ela escolheu. Gente, não é a gente que tem que dizer se foi um bom caminho ou não que ela fez. Eu acho assim, que quando você está numa situação de crise, quando você tem uma mão estendida, isso faz muita diferença na vida. Muita, né? Então, a gente trabalha com isso, divulgando, e a gente mesmo, né, vai se transformando nesse processo. Eu me transformei muito, eu me desconstruí nesses conceitos que me ensinaram desde criança. Até porque eu venho de uma região onde a colonização europeia, então sou muito preconceituosa, né? Então, quando eu cheguei aqui, meu Deus, por isso que eu digo assim, eu sou muito grata de ter vindo pra cá, porque isso me transformou. Eu acho que me melhorou como pessoa. E eu acho que é processo de cada um, sabe? Eu não sei se por medo de não conhecer, medo de como a pessoa vai reagir, mas se a gente trata com respeito, nossa, já faz muita diferença, porque se eles se sentem marginalizados e você acolhe, tem muito pouca chance deles se voltarem contra você. Como eu falei, eu posso contar nos dedos quando eu peguei um paciente que me deu um pouco mais de trabalho, e aí já eram pacientes mais em crise onde eles já estão um pouco fora assim da realidade, entende? É isso. E quando tá uma crise muito tá um surto, que eu posso dizer, tem como encaminhar para chama o SAMU, e o SAMU encaminha para o hospital, o atendimento de emergência, que é o SESMAN. Sim. Tá? Mas tudo isso a gente vai aprendendo. Isso. Que inovações recentes você considera promissoras no mercado, no campo da farmacologia, para tratar pessoas com dependência química? Odoriza, eu tenho até... Odoriza. Volta e repete a pergunta. Eu particularmente acredito que a gente tem aí um avanço que pode dar certo na dependência química, até já tem algumas comprovações, mas a gente não colocou muito, não tem como colocar na prática agora, mas do canabidiol, né, que é da cannabis. Então, assim, tem vários laboratórios que estão fazendo a separação, né, do CBD e do THC para tratamento disso. Então, principalmente na situação de dependência de opioides e cocaína, né? Já não sei em relação ao uso da maconha, porque há uma dessensibilização desses receptores e pode haver não haver eficácia, tanto que não foi comentado nada sobre isso. Mas é promissor, só que ainda não é acessível a essas pessoas, porque todo medicamento que a gente libera para o tratamento, de preferência tem que ser gratuito. Eles já perderam tudo, raras exceções têm condição de comprar alguma coisa. Raras. Sabe? Então a gente tem, eu acho que esse medicamento, e não só nisso, né? Transtornos mentais, depressão, ansiedade, inclusive autismo, Alzheimer, e tem várias aplicações. Eu acho que na dependência química é uma realidade que seria bacana a gente vivenciar uma melhora. Verdade. Cíntia, como você vê o futuro na farmácia dentro do CAPS? E que mudança você gostaria de ver futuramente? Isso eu acho que coisa de sonho, né? Que a gente... o futuro. Uma coisa que eu queria muito, que eu acho que já começando também por causa disso que eu tô aqui, profissionais farmacêuticos trabalhando dentro com mais afinco, com vontade, vontade de fazer diferente, porque a gente tem capacidade, a gente pode somar muito nisso.
mas falta isso na nossa profissão ainda. E eu sei que é uma coisa de aptidão, de você gostar de fazer. Eu, desde cedo, eu sempre quis fazer a diferença na vida da outra pessoa. Eu sempre quis somar na vida dessa pessoa. E eu sabia que não era só entregando a medicação que eu ia conseguir fazer isso. É esse meu sonho, na verdade, que a gente tenha mais profissionais farmacêuticos dentro do CAPS fazendo essa diferença, construindo esse processo. Até a gente já tem um projeto aí, e também muito desse projeto, não é do projeto, mas do curso que o Conselho Federal de Farmácia ofereceu, que foi o cuidado farmacêutico, que é uma forma de você cuidar melhor do paciente, de trazer o que ele vive, a situação que ele está, a condição que ele tem de possibilidade para aquele tratamento e fazer, tornar mais real, né? O que ele pode fazer por ele dentro das condições que ele tem. O farmacêutico pode fazer isso maravilhosamente bem. Então, se a gente conseguir avançar no cuidado farmacêutico, seja em qual área for, o CAPS também vai ser beneficiado disso. Finalizando, Cíntia, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes e aonde portais de informações para a gente encontrar mais sobre o CAPS? Então, primeiro, aonde encontrar as informações sobre o CAPS. No site da prefeitura você consegue ter acesso a essas informações, a localização deles e também sobre como funciona. Eu já falei um pouco aqui, né? Mas tendo dúvidas é mais fácil você chegar e esclarecer sobre isso daí e como você pode usufruir desse serviço, né? É porta aberta, então não tem dificuldade. E a mensagem que eu queria deixar para todos principalmente para os nossos futuros farmacêuticos, né? Que se você tem um olhar de cuidado que possa fazer isso no teu trabalho, seja onde você atuar e você quer fazer, faça, porque você não tem ideia de como vai auxiliar aquela pessoa que está ali na tua frente. Se você não só se limitar a entregar a medicação, estude, porque sem estudar, sem entender, você não vai conseguir auxiliar. E isso vai fazer muita diferença. Então, não se acomode, busque esse conhecimento e ofereça o teu melhor para quem está na tua frente, porque é assim que você vai promover a saúde dessas pessoas. Tá? E agradecer novamente o convite de vocês e me disponibilizar para quem precisar também de auxílio, né? Que possa estar buscando lá a minha orientação, a minha ajuda nesse tratamento que a pessoa estiver fazendo. Nós que agradecemos, o Pé de Farmácia agradece a sua presença aqui conosco para mais um episódio, no caso, do Tópico de Medicamentos. Isso. Cíntia, você tem alguma rede social, por caso nossos ouvintes tiverem alguma dúvida, para ir lá no seu Instagram ou qualquer outro meio de contato? Sim, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, @CínthiaBogo, e se tiver qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem, eu posso estar auxiliando dentro da minha possibilidade. Tá bom. Então é isso, gente. Sigam nossas redes sociais, o Pé de Farmácia, no Spotify e no YouTube. Então é isso, até o próximo episódio.